amigos do xadrez, bem-vindos ao canal O Próximo Lance. Eu sou o Carlos Henrique e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais um assunto extremamente importante, extremamente complexo também, e a gente vai tentar abordar aqui as nuances, né, as questões que estão envolvidas nesse tema. E para isso eu vou trazer duas partidas aqui para vocês de um torneio que eu joguei em janeiro desse ano. Mas antes de mais nada, o que eu quero começar aqui é perguntando diretamente para vocês, para a gente iniciar o vídeo de hoje. Você já perdeu uma partida que te deixou muito mal em algum torneio, né? Você que joga torneios aí de xadrez, que disputa presencialmente competições, ou você mesmo que está aí jogando suas partidas nos sites de xadrez disponíveis aí para todo mundo jogar hoje em dia, o chess.com, o Lichess, ou a plataforma que você joga xadrez hoje em dia, com certeza quem joga xadrez já passou por essa questão, né? Jogar alguma partida, perder alguma partida que te deixa mal. E claro, quando a gente fala de xadrez presencial, isso sempre é elevado à décima potência, né? Porque quando você sai da sua casa, você investe o seu tempo para ficar, às vezes, ali dias jogando uma competição. Quem faz isso sabe que as derrotas acabam tendo um peso maior, né? Aquela derrota que muitas vezes fica voltando na nossa cabeça quando você vai dormir, que faz você se perguntar se vale a pena continuar jogando o torneio, se vale a pena continuar jogando xadrez, que te dá vontade de ir embora no meio do torneio, né? Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. E se você ainda não sentiu, fica tranquilo, que é só porque você ainda não jogou torneios suficientes, porque isso vai acontecer, né? Com todo mundo que tá disposto a se expor para jogar competições, para ir jogar um torneio, é inevitável, né? As derrotas acabam acontecendo. E aí, claro, se as derrotas vão acontecer e se isso é praticamente uma certeza, né? Vem então a questão, como é que eu faço para lidar com essas derrotas, né? Como que eu faço para continuar jogando xadrez e mais do que isso, tirar proveito das derrotas que certamente vão acontecer. Eu quero mostrar para vocês como eu lidei com um torneio de início muito ruim em janeiro desse ano e que, após mais uma derrota na quarta rodada, jogando muito mal, eu consegui dar a volta por cima, me mantendo centrado e firme nas coisas que eu havia preparado e confiante na minha própria rotina de estudos. E no final, eu vou mostrar aqui para vocês a partida que veio depois, para que a gente consiga fazer aqui então um contraponto. Então, sem mais explicações, estamos aqui então Sampa Chess Open em janeiro desse ano, rodada 4. Eu estou jogando de pretas contra o Felipe Zeuli, que é um mestre nacional de 1858 de rating. É um menino muito bom, ele tem um potencial muito grande, certamente esse rating dele ainda vai aumentar bastante, tá? A gente está falando aqui de rating feed clássico, tá? Esse torneio tinha o ritmo de 90 minutos mais 30 segundos por lance. E antes de eu mostrar aqui os lances, né? Deixa eu falar também um pouquinho aqui como é que estava meu estado de espírito aqui para esse torneio, porque isso também é bastante importante. Eu fui para esse torneio bastante confiante. Era um torneio extremamente difícil, tá? 9 rodadas, como eu disse, 90 minutos mais 30 segundos por lance. É, Tinham mais de 200 participantes, tá? Era, era, era um torneio que, além de ter muitos participantes, ele tinha uma força muito grande ali, né? O pessoal bastante equilibrado, então eu sabia que ia ser bastante complicado e difícil, mas eu estava bem confiante ali na minha preparação. E ao chegar lá no torneio, ainda houve mais um fator aí de acréscimo de dificuldade, que é esse torneio, o emparceramento dele era feito
pelo método Baku acelerado, né? Normalmente a gente está acostumado ali com o método suíço normal, que é o quê, né? Você joga a primeira rodada, se você ganhar, na segunda rodada você vai jogar com quem também ganhou, né? Se você perder a segunda rodada, então você está ali com uma vitória e uma derrota, na terceira rodada você vai pegar quem também tem uma vitória e uma derrota. E o método Baku acelerado, ele meio que tira um pouco isso, porque você joga ali uma partida, né? Você perde, por exemplo, eu tinha perdido aqui a primeira rodada, perdi a primeira rodada, pensei, bom, agora eu vou pegar um adversário um pouco mais tranquilo. Pelo contrário, na segunda rodada peguei um S Nacional, perdi também a segunda rodada, ganhei a terceira rodada, e na quarta rodada, eu tô aqui com um ponto e pegando um S Nacional. Então, quer dizer, o torneio ele não tinha alívio. Você, você ia pegando jogadores fortes, não importava muito se você ganhou, se você perdeu, você vai pegar uma pedreira na próxima rodada. E, bom, quarta rodada, eu tô contra um jogador mais forte, não só o jogador mais forte, mas ele tem aqui 300 pontos de rating a mais que eu na ocasião. Mas eu tava com aquela mentalidade de eu não tenho nada a perder, né? E aqui eu já quero deixar, inclusive, uma observação aqui para vocês, que é esse não tenho nada a perder, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele vira, não tem um plano, né? E aí que mora o perigo. Vocês vão ver. Então, vamos para a partida. Eu tô aqui de pretas, né? A minha preparação aqui para essa partida é, tinha sido bem pequena, porque ele jogava diversos sistemas diferentes aqui com D4. Eu, de pretas contra D4, eu sempre tô preparado aqui para enfrentar com o cavalo F6, né? E tentar levar para posições de Índia do rei. E essa era a minha proposta. Eu vim para a partida com esse pensamento. Ele jogou D4, então cavalo F6, cavalo F3, G6, G3, então aqui já entrando aqui numa variante do fianqueto da Índia do Rei. Eu joguei C6, que é um lance que eu costumo fazer contra esses sistemas que usam G3, bispo G2. Eu já jogo C6 aqui, que tem como ideia já dificultar um pouco aqui a ação do bispo, tá? Ele jogou bispo G2, bispo G7, roque, tudo normal, B3. E aqui é aonde começa aqui a minha história nessa partida, né? Porque ele jogou B3 e eu lembro, faz alguns meses que eu joguei essa partida, mas eu lembro claramente que quando veio esse B3 aí, eu lembro de ter pensado que ninguém nunca tinha jogado comigo aí uma partida presencial com B3. É, E assim, né? Na bem da verdade, gente, é um sistema de fianqueto duplo, né? Tranquilo, sólido, não tem nada demais aqui para a gente analisar exatamente. Mas eu nunca tinha enfrentado esse B3 aqui. Eu pensei um pouco a respeito, mas decidi continuar com o meu lance normal que eu tinha programado, jogar um sistema aqui de Índia do Rei. Então eu quero fazer D6, que prepara o E5, né? Cavalo BD7 é uma possibilidade, né? Jogar um sisteminha aqui de Índia do Rei, bem tranquilo aqui, enfrentar aqui a solidez aqui do duplo fianquete, né? Eu joguei D6, veio então o bispo G2, cavalo de BD7, tudo normal aqui, tá, gente? Não tem nada demais. E agora vem C4. E aqui, bom, gente, eu tô jogando um sistema normal aqui, evidentemente. Aqui eu não consigo fazer E5 direito ainda, tá? Mesmo com o cavalo
de BD7 aqui, não tá dando certo fazer E5 aqui, né, gente? D por E5, D por E5, cavalo por E5, e o bispo dele aqui apoia e defende o cavalo de uma forma que, se eu jogasse E5, eu estaria só perdendo um peão mesmo, né? Eu perdi um peão. Por conta disso, eu queria jogar. Eu quero jogar o E5, e aqui, obviamente, o lance mais natural do mundo, gente, é jogar Torre 8, né? Torre 8, ele vai ter que decidir aqui se ele vai jogar com E3, Dama C2, né? É um lance bastante comum aqui. Dama D2 até é um lance que dá para fazer. Mas aqui eu já comecei a inventar, né? E a gente sabe que no xadrez, quanto menos você inventar, melhor, né? Porque eu já tinha visto algumas posições com esse lance aqui da E8. Só que aqui eu tô confundindo, né? Eu tô confundindo as posições, porque esse dama E8 não tem nessa posição. Eu já vi algumas posições onde o dama E8 é um lance interessante para a gente fazer. E por que que eu joguei isso? Porque, em primeiro lugar, eu não queria tirar minha torre daqui, porque eu tô pensando que um dia eu vou jogar F5 e eu quero a minha torre na coluna F. É lógico que isso aqui que eu tô falando para vocês está completamente errado, né, gente? Porque é, o quão longe eu tô de fazer F5 nessa posição, né? Tô a anos-luz de distância de fazer F5 nessa posição, então não tem sentido nenhum eu ter pensado aqui dessa forma. Mas eu tô passando aqui para vocês qual foi o meu processo de pensamento, né? Eu joguei esse dama 8 com essa intenção. Aqui eu já comecei, aqui eu já tô ficando pior já, tá, gente? Né? Tá na abertura, eu joguei esse dama 8 e de repente eu já tô ficando pior. Ele joga o D4, tá? E esse D4 ganha bastante espaço, libera o bispo dele. Você vê que o meu lance já está sendo punido aqui quase que imediatamente, né? C toma D5, foi meu lance. Aqui, gente, dava para ter jogado cavalo C5, tá? Também. Mas C toma D5 é um lance possível, tá? Ele retomou. E agora é o que eu falo, né? Essa partida aqui parece que eu tinha esquecido tudo que é referente à Índia do Rei. Aqui eu, inclusive, tenho preparado aqui para essas posições, não essa específico, né? Porque minha dama está em E8, bem esquisita aqui, mas o cavalo C5 é o lance mais natural, aqui é o lance que eu costumo fazer aqui sem precisar calcular muito, cavalo C5, né? É, Se eu jogar cavalo C5 aqui, normalmente o B4 é um lance que vai preocupar, mas nessas posições aqui de fianqueto, aqui o B4, por exemplo, já seria um erro, né? Porque taticamente ele tá levando dama B5, né? E aqui o bispo dele tá no ar, tá? Inclusive já teria que talvez capturar aqui em F6 para poder sair desse tipo de cravada. Então, aqui o cavalo C5 era um lance normal, super possível. Eu acabei optando por jogar cavalo B6, que parece que eu tô, né, pressionando muito o peão dele, mas eu não tô, gente. Eu não tô pressionando peão nenhum. Ele jogou cavalo C3, é... e bom, vocês guardem bem aí o dama E8 que eu fiz e agora guardem também porque eu joguei aqui bispo F5, né? É, Bispo F5. Bispo F5 também é um lance completamente superficial nessa posição. Era muito melhor eu ter jogado dama D8, aquela história, né? Você comete uma imprecisão, às vezes é melhor admitir a imprecisão, voltar pro lugar correto, né? Aqui eu tô jogando bispo F5, que é um lance tão superficial quanto dama E8, porque agora ele joga cavalo D4 e olha só, né? É, eu não consigo ficar com o bispo ali, eu tenho que voltar o bispo. Eu voltei o bispo para D7. é, Agora vem dama D3. E agora eu jogo dama C8. E olha só, né?
Olha só, vocês vão entender o que vai acontecer já já. Ele joga, evidentemente, torre C1, porque torre C8 é um lance que normalmente leva esse tipo de torre C1 quando essa coluna está aberta, né? E o que acontece? Eu tenho que voltar para D8, né? Eu tenho que voltar para D8. E agora vocês vão contando aí, ó, né? Eu fui para E8, né? Depois eu fui para C8, depois eu voltei para D8, eu tô no mesmo lugar com a dama. Eu fui para F5, voltei para D7, né? Ele joga agora torre D1, torre C8, E4 e cavalo G4. E aqui, gente, eu até tinha uma ideia, tá? É o que eu falo, né? Os lances ruins. Não é porque é um lance ruim que ele não tem uma ideia, né? Eu tinha uma ideia, né? A minha ideia era jogar cavalo G4 para de repente conseguir jogar cavalo E5, mas é óbvio que isso não é possível também, porque o peão dele, que está aqui em F2, pode ir em F4. E se o peão dele vier para F4, eu não tenho mais cavalo E5, né? E adivinha qual é o lance das brancas, né? O Felipe jogou aqui, evidentemente, F4. E agora o meu cavalo foi para H6. E agora, olha que coisa, né? Quem assistiu aí o vídeo anterior vai lembrar da partida Petrosian e Estrim, que a gente analisou aqui no canal, que foi a primeira partida do livro Power Battles ali do Paul Keres, né? A gente vai tá trazendo mais vídeos desse livro aí no pro nosso canal. E ali o que que aconteceu? O Estrim, ele jogou a abertura muito mal jogada, né? Ele não cometeu nenhum erro grave na abertura, mas ele, se vocês lembrarem bem, cometeu três pequenas imprecisões ali, né? Eu lembro que tinha ali um bispo E6, né? Depois o bispo G7, que parecia natural, também já era uma imprecisão. E pouco a pouco, uma após uma imprecisão que ele foi cometendo, a posição dele colapsou completamente. E aqui, agora a gente está vendo numa partida própria aqui minha que eu basicamente fiz lances tão superficiais quanto o stream, né? Ou mais, né? No meu caso, mais, porque eu acho que aqui, depois de cavalo H6, eu tô ficando perdido aqui já, gente. Eu tô muito mal aqui já, né? Eu não tenho nada, eu não tenho espaço, as minhas peças estão mal colocadas, eu perdi 437 tempos com os meus movimentos. É, o meu bispo saiu de C8, foi para F5, né? O cavalo dele ataca, eu volto o bispo para D7, né? É, uns lances para peça terminar numa casa passiva. A dama saiu de D8, foi para C8. Depois a torre dele veio para C1. A dama volta para D8. Dois lances para voltar para o mesmo lugar. E agora o cavalo, né? Pulou para G4, todo atrevido. F4. E o cavalo vai para onde? H6. A pior casa do tabuleiro para um cavalo, né? E se você se você, mais uma vez, né? Se a gente jogar isso aqui no computador, né? E esses lances separadamente, o computador não vai gritar em nenhum deles. Mas soma comigo, três peças diferentes, cada uma perdendo tempos, uma atrás da outra. E o que que as brancas fizeram nesse meio tempo? Dominaram o centro, ganharam espaço, ganharam iniciativa e tudo isso de graça, né? Bom, agora a gente vai ver a sequência do desastre. Que ele jogou H3, porque é evidente, né? Ele não quer que meu cavalo se liberte. Depois de H3, meu cavalo não tem casa, gente. Eu não consigo pular nem para G4 e nem para F5, né? Uma situação aqui bastante ruim, né? Eu joguei A6, né? Ou seja, eu comecei essa partida sem plano nenhum e eu continuo sem plano nenhum. Rei H2, Rei H8, G4 e nossa, né? Agora, bom, ele tá
jogando aqui já no próximo lance, provavelmente G5, né? Ele ameaçou jogar G5 aqui, e se ele jogar G5, o meu cavalo vai ter que ir para G8 e assim, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Eu não tô fazendo nada, eu tô só, as minhas peças andam para trás, né? Então aqui, você vê como é que é, né? Eu não tô decisivamente perdido, tá? Como a gente já falou em outros vídeos, o xadrez é um jogo que tem muitos recursos, tá? Aqui o lance principal, o que eu deveria ter feito é uma coisa que talvez eu já até tivesse que ter feito antes, que é jogar E5. E aí vem até uma dica aí para os jogadores de Índia do Rei, para quem joga Índia do Rei, né? A Índia do Rei tem uma coisa que ela é uma abertura de contra-ataque, né? E muitas vezes você pode até perder material na Índia do Rei, mas você ganha contra-jogo, né? E o que que acontece? Aqui na Índia do Rei, a gente tem que ter um senso de urgência, né? De que a coisa já foi longe demais, já passou dos limites. Eu tinha que ter jogado E5 aqui nessa posição, porque contragolpeando o centro. Se ele jogar aqui D por E6, por exemplo, F por E6, né? E de repente, pelo menos eu abri aqui a coluna, né? Eu liberei também uma casa para o meu cavalo, de repente meu cavalo pode vir para F7, né? O G5 agora já é até meio perigoso para ele, porque eu estou jogando o cavalo F7 e de repente eu vou conseguir libertar minhas peças, é lógico, né? Não é imediato, mas aqui, por exemplo, eu já comecei a ter alguma luz, alguma perspectiva de alguma coisa, né? Eu tô ameaçando jogar E5 de novo no próximo lance, né? É, alguém pode falar, pô, mas é, ele pode jogar F por E5 aqui, mas daí a minha dama tá passando, né? E de repente, pelo menos eu tenho algum contrajogo aqui. Algum contrajogo eu tenho. Outro lance possível aqui era ele simplesmente ignorar e jogar o G5, mas aí a posição fica muito aguda, né? A posição fica muito aguda aqui, né? Às vezes você está jogando aqui um sistema de duplo fianquete, você não quer entrar nesse tipo de coisa, né? Mas aqui, gente, eu já tinha tomado diversas decisões ruins na partida, eu tomei mais uma decisão meio desesperada e que termina de fazer eu ficar completamente perdido. Eu não queria jogar nenhuma dessas coisas, eu achava que tudo era muito arriscado. Eu tô muito apertado, tô sem espaço, tô sem nada, e eu joguei aqui o, um erro, né? Que é bispo G4, né? Eu sacrifico aqui a peça, tentando abrir, tentando expor o rei dele. Eu troco a peça por dois peões, entro aqui com o cavalo com cheque. Parece que eu libertei um pouco as minhas peças, mas só parece mesmo, tá, gente? Ele jogou rei G3, que é objetivamente o melhor lance. Rei G1 também dava, tá? Rei G1 também tá tudo bem aqui para as brancas. E agora, eu jogo esse lance H5, eu tô querendo ganhar espaço, estabilizar aqui minhas peças, ter alguma coisa da qual me orgulhar. Mas ele joga torre H1 e já começam a ter umas ameaças estranhas aqui. Eu joguei rei H7, que é um lance absolutamente infeliz também. Eu deveria ter jogado talvez cavalo D7, trazer meu cavalo para o jogo. Cavalo F6 também era uma possibilidade. Até bispo H6 talvez desse para ter jogado aqui. Eu joguei esse rei H7 e agora vem bispo H3, bispo H6, agora eu estou tentando fechar a coluna que eu mesmo expandi os peões ali, me coloquei nessa situação, e agora eu vou levar um golpe, né? Bispo por G4, H toma G4, e agora eu levo o, o brilhante aqui, torre por H6, né? Torre por H6 exclama uma no mínimo aqui, né? Ele sacrifica a torre, porque depois de rei H6 é forçado aqui, tá, gente? Eu não tenho como. Não vai adiantar eu negar esse sacrifício, né? Jogar rei G7 aqui não vai adiantar a minha posição, né? Ele vai ele vai dobrar aqui. Eu tô perdido de todo jeito, tá? Então tomei aqui a torre.
vem torre H1, eu jogo rei G7, e aí ele joga esse lance e eu não senti o perigo, né? Eu falei, o que que é isso, né? Cavalo A4. Cavalo A4, o que que ele tá fazendo aqui com cavalo A4, né? Eu sabia que eu já estava bem mal aqui mesmo, mas aqui eu termino de perder a partida, né? Com mais uma decisão ruim. Cavalo D7 aqui, eu já tô levando mate forçado, tá? Ele jogou cavalo E6, é um cheque duplo, né? Eu só tenho a casa de G8 para ir, né? E quando eu jogar rei G8, ele vai jogar torre H8 e é checkmate forçado, imparável, tá? É, E aqui eu vem vem uma das partes que mais me incomodou depois analisando essa partida, né? É, que o problema da partida não foi um erro de cálculo, né? É, eu não calculei errado. Na verdade, eu não calculei foi nada, né? Nessa partida em específico, eu não fiz a pergunta mais básica que a gente tem que fazer em nossas partidas de xadrez, após os lances do nosso adversário, que é o que o meu adversário quer fazer, o que, que ele ameaça, né? Essa é a primeira coisa, né? O pessoal aí que às vezes fala muito poxa, chega no meio jogo, eu não tenho planos, né? Começa a se fazer essa pergunta que você vai começar a descobrir que talvez um excelente plano é você frear os planos, as ideias do seu adversário, né? Que quando você enfrenta um adversário, que todo lance que você vai fazer, o seu adversário fica impedindo você de fazer, né? Isso gera um incômodo gigantesco, né? Isso gera um incômodo gigantesco. Eu acabei jogando essa partida inteirinha sem fazer pergunta nenhuma, né? O bispo passeando, a dama passeando, o cavalo no canto, né? E torre H6, né? Aqui no final, gente, torre H6 aqui, ele só a conta chegando mesmo, né? Chegou a conta, né? Eu apertei a mão dele, assinei a planilha e saí do salão de jogos com aquela sensação de quem joga torneio, tá fazendo um torneio ruim e abaixo conhece, né? E é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar um pouquinho agora, porque a partida acabou, mas o torneio não acabou. Essa aqui era a quarta rodada, eu tinha mais 5 rodadas para jogar, ou seja, mais da metade do torneio ainda está em andamento e definitivamente eu saí dali, fui dar uma repassada na partida, né? Inclusive porque era a rodada da tarde e tinha ainda a rodada da noite para jogar. Esse torneio tinha diversas rodadas duplas, além de ser um torneio de 9 rodadas, bem longo. Então eu queria dar uma olhada no que eu tinha feito de tão errado. E além disso, comer alguma coisa, porque logo já tinha que retornar para a próxima rodada. Enquanto eu estava comendo, eu vi que tinha muita gente forte fazendo um torneio ruim, e inclusive falando de abandonar o torneio, né? É, por causa do método de emparceramento, porque estava indo muito mal, né? Eu, a essa altura, estava perdendo aqui alguns pontos de rating já. Nessa partida, efetivamente, eu perdi só 5 pontos, porque como o Felipe tinha muito mais rating do que eu tava perdendo um pouquinho. Aqui eu ainda tava no meu K40, né? Que a gente chama, que é o método de cálculo de rating. Quando você está no K40, você, quando ganha, ganha muito rate, quando perde, perde muito. Então a conta fica meio exagerada. Aqui eu tava perdendo rate, eu terminava a quarta rodada aqui com 1 ponto em 4, então um torneio bem ruim, bem abaixo. Mas os meus adversários tinham sido fortíssimos também, tá, gente? Joguei aqui com o Felipe Zeuli, que é um mestre nacional, né? Para vocês terem uma ideia, ele atualmente está quase batendo os 2.000 de rating agora. E na rodada 2 eu tinha jogado com um outro mestre nacional também, o Cauã, um mestre nacional também forte, de 1.800 mais. Então, tinham todas essas questões aí, mas o torneio não estava sendo aquilo que eu esperava, né? Então, como lidar com as derrotas no xadrez? Como lidar quando você está jogando um torneio e a coisa não está dando certo, não está acontecendo da forma como você havia esperado,
né? Primeira coisa, gente, e muito importante, tá? Nunca abandone um torneio, tá? Nunca abandone um torneio. Pode estar difícil do jeito que for, você pode estar jogando mal, você pode estar triste, você pode estar doente, fica, tá? E sabe por quê? Não é nem por honra, não é nem por educação, por ética, por nada disso, mas é por uma razão psicológica muito concreta, tá? No momento em que abandonar um torneio vira uma possibilidade na sua cabeça, você cria uma divisão dentro de você. Você fica com um pé na areia e outro na água. Você não está mais inteiro no torneio. Se existe uma porta de saída aberta na sua cabeça, uma parte de você já está do lado de fora. E xadrez de torneio exige você inteiro, né? E abandonar torneios deixa uma marca, né? Toda derrota futura vira um gatilho de pânico ali, porque você já experimentou uma vez que fugir é uma opção, então agora toda vez que você perde ali, que você tá muito mal, você quer abandonar o torneio e salvar alguma coisa ali do seu rate. Agora, um ponto de contrapartida nisso, né? Um ponto de atenção é que essa é uma régua para você, não para os outros, né? Se um colega seu, se um amigo seu abandonou um torneio, aí não, você não vai julgar ele, não vai colocar essa problemática para ele, porque cada um tem as suas batalhas, né? Agora, a régua dura é para dentro, né? É para nós. Né? A régua que você quer colocar, você que quer se tornar um jogador melhor, né? Quer ser mais resiliente, mais resistente, porque o xadrez de torneios é muito sobre resistência. Eu estava conversando ainda com um amigo meu no último torneio que eu joguei, né? E a gente tava falando ali que, poxa, né? Você pega às vezes um jogador com menos rating, você acha que vai ser fácil, não tem jogo fácil. É tudo muito difícil, que no final das contas, quando você pega um torneio ali de 9 rodadas, por exemplo, que são muitos dias, entendeu? Você com a adrenalina, você ali com rodadas duplas, às vezes jogando num lugar apertadinho, né? Sem muito espaço, muitas horas de tensão, sentado, né? Todas essas coisas acabam levando aí a questão do xadrez de torneio para um ponto que não é só a parte técnica, é a parte da resistência e da resiliência. Acaba virando um teste de resistência mesmo, né? Então, se você quer se tornar mais resistente, mais resiliente, aprenda a absorver essas derrotas, né? Aprenda a absorver essas derrotas. Não abandone o torneio, né? E claro, a tristeza vai vir, né, gente? Ela pode vir mesmo, você tem o direito de ficar mal. A gente não tá falando isso, né? Cada jogador tem o seu tempo. Tem gente que fica uma hora, sai do torneio, da partida ali da rodada, e fica uma hora chateado, né? E depois volta e tá tudo bem. Tem gente que já sai da partida pensando na próxima, então zero luto. Tem gente que precisa de uma noite mal dormida, vai pra cama péssimo e depois acorda melhor, né? Eu, por exemplo, eu me permito ficar chateado por algumas horas, né? Mas depois eu tento esquecer aquilo, porque no meio de um torneio longo, você ainda tem muitas rodadas para disputar. Não dá para ficar se lamentando, né? Então, o ponto aqui não é não sentir, né? O ponto é entender uma coisa: aquilo é só um sentimento. E o sentimento vai embora. Ele sempre vai. O perigo é quando você se apega àquilo, aí você fica alimentando esse pensamento. Revive a partida no café da manhã, revive no almoço, revive andando pelo salão de jogos. Cada vez que o filme da derrota começa a passar na sua cabeça, você tem uma escolha: dar o play ou desligar. Eu, inclusive, né, joguei um outro torneio, o CXA, que depois, em um outro momento, eu também vou trazer aqui para vocês, onde nesse torneio aí, eu dei o play em loop por 3 dias depois de perder uma partida, por causa de um erro grave, né? Eu estava jogando contra um 1800, muito forte, e eu entrei no final de torres, onde eu tinha um peão a mais, eu estava melhor, né, objetivamente falando, e eu tinha um peão passado e eu fiquei focado nesse peão, achei que esse peão era imparável e de repente eu fiz um lance e levei mate. Assim, de repente, eu levei mate 1, pendurei mate 1.
É, e foi na primeira rodada essa derrota. E depois dessa partida eu dei o loop ali por 3 dias, porque depois de cada rodada eu fui jogando pior ainda. Por quê? Porque eu ainda fiquei amargando, né, aquela derrota na primeira rodada. No Sampa Chess, eu tava aqui, eu aprendi a desligar, né? Agora, tem mais uma coisa. E essa é até um pouco contraintuitiva, né? A rodada seguinte, né? Ou seja, a quinta rodada aqui que eu fui jogar agora, ela não pode ser uma rodada de vingança, tá, gente? O instinto manda o contrário, né? Eu vou provar que a derrota anterior foi um acidente, vou atropelar meu próximo adversário. Cuidado, muito cuidado. Você tá num momento de fragilidade, sua autoconfiança levou uma paulada ali. A chance de você fazer uma bobagem tá maior do que o normal, não menor. Então a mentalidade certa para a rodada seguinte é sempre contenção de danos. O objetivo número um não é ganhar, é não perder de novo. E às vezes essa é a diferença entre um torneio ter um capítulo ruim e o torneio inteiro desmoronar, que foi exatamente o que aconteceu nesse outro torneio que eu comentei com vocês do CXA. Se vier um empate seguro na rodada pós-derrota, tá tudo bem. É você reconhecendo honestamente o seu estado, protegendo o torneio. A hora de voltar a jogar para ganhar chega, mas ela chega depois que você absorveu, né, a derrota por completo e esqueceu a partida por completo, né? E aí vem indo um outro ponto, tá, gente? Depois de perder uma partida como essa, que você jogou completamente mal e deu tudo errado e tudo mais, o que fazer? Faça exatamente o que você sempre faz. Parece bobagem, mas muitas vezes nós, após uma derrota dura, queremos mudar tudo que a gente está fazendo por causa daquela derrota. Alterar a preparação, mudar a rotina. E isso pode ser algo que você reflita ser necessário depois do torneio. Mas durante o torneio, você deve confiar na sua própria preparação, na sua rotina de estudos. Quando você quer mudar tudo no meio de um torneio, porque você perdeu uma rodada, isso manda uma mensagem pro nosso cérebro, né? Estamos em crise. Portanto, perdeu. Se permita ali algumas horinhas de luto, mas depois sacode a poeira e no tocante à rotina, acorda no mesmo horário, toma o mesmo café, prepara a partida do mesmo jeito, com o mesmo tempo de sempre, senta no tabuleiro, com postura, porque a confiança você não controla. Ela vai e ela vem. Mas a rotina você controla 100%. Então você faz a sua parte. Se mesmo fazendo tudo certo der errado de novo, paciência, estava fora do seu alcance. E olha que interessante, perder uma partida e continuar no torneio fazendo sua rotina, é isso que te endurece. Né? Na próxima vez que você estiver numa posição tensa, você já perdeu e sobreviveu. E isso te deixa mais corajoso no tabuleiro, não menos. Né? Agora, claro, gente, eu saí daqui dessa partida. E eu fiquei muito curioso aqui, principalmente, o que, que eu podia ter feito de diferente contra a B3, né? E, claro, gente, dá para jogar o D6 aqui que eu joguei tranquilo, tá? Os jogadores de Índia do Rei, eles podem continuar jogando o D6 aqui. O problema principal aqui não foi eu ter jogado D6, tá, gente? O problema principal aqui foi não ter jogado depois do C4 aqui o torre E8, né? Que é um lance que dialoga muito mais. Depois de torre E8, dama C2. Aqui eu vou fazer alguns lances normais, tá, gente? De posições de Índia do Rei. E5, E4, E por D4, cavalo por D4, cavalo C5. A gente está em posições normais de Índia do Rei. Cavalo D2, né? Aqui pode jogar cavalo C3 também, tá? Mas o cavalo D2 é um pouquinho melhor. A5, né? Agora sim, né? Para evitar, né? Esses B4 aqui. A3, reforçando ali que pode ser que venha o B4. Cavalo de F D7, esse é um lance muito importante. B4, AB4, AB4, torre por A1, torre por A1, cavalo E6, cavalo por E6. Aqui pode capturar de torre ou com o peão de F. De torre é um pouquinho mais preciso, tá? Bispo por G7, rei por G7. Olha só, eu avancei aqui posições
normais, tá? Se todos os jogadores aqui tivessem jogado com a máxima precisão possível. É óbvio que isso numa partida real dificilmente vai acontecer, mas dá para jogar o D6. Quem joga em Dia do Rei pode continuar jogando o D6. Não é que o B3 refuta o D6, não. Mas eu vi aqui na minha análise algumas posições com o D5 e eh, achei que eu gostava um pouco mais, sabe? De jogar essa posição com D5 aqui. Guarde essa informação porque isso vai ser muito útil agora. Porque o que, que aconteceu? Né? O torneio continuou, né? Na quinta rodada, né? Depois de perder para o Felipe Zeuli, eu perdi a quinta rodada. Então eu cheguei no final da quinta rodada com 1 ponto em 5. Né? E eu perdi a quinta rodada para mais um 1.800, tá, gente? Para vocês verem que a régua não baixava. Aí veio a sexta rodada, eu ganhei finalmente a sexta rodada, né? Fui a 2 pontos. E na sétima rodada eu empatei com um jogador mais forte. E isso me deu um pouco mais de confiança ali, né? Então eu chego agora, né? A gente vai trocar aqui agora, porque nós chegamos aqui na oitava rodada. E eu tô de novo com as peças pretas para enfrentar o Pedro Henrique Matias do Silva, de 1742, e rodada 8, né? Vamos lá, essa era uma rodada da noite. Eu tinha empatado à tarde com um jogador mais forte. Ele abriu aqui com um D4. Eu vi aqui que ele podia jogar diversos tipos de coisa. A preparação aqui era bem rápida, gente, porque quando acabava a rodada da tarde, você tinha mais ou menos umas 2 horas ali até começar da noite. Então era comer, descansar um pouco e vamos para a próxima partida. Não tinha muito tempo de ficar preparando muita coisa. Dei uma olhadinha rápida, vi que ele jogava D4, falei, vou jogar meu cavalo F6. E olha só o que vai acontecer aqui, gente. D4, cavalo F6, cavalo F3, G6, G3, opa, G3, C6, bispo G2, bispo G7, roque, olha só como o adversário jogou, B3, B3. O destino me trouxe os mesmos 6 primeiros lances da partida contra o Zeuli, mesma estrutura, mesmo sistema. 4 dias antes ali, 4 dias antes, não, acho que 2, 3 dias antes, eu tinha jogado D6, mas entre uma partida e outra, né, além de toda a parte psicológica que a gente falou ali, eu tinha também feito o meu dever de casa. Tinha revisado a minha derrota. Eu entendi, né, que o problema da partida anterior foi que eu tinha feito uma série de lances sem propósito nenhum, né? Eu tinha jogado aqui D6, mas o D6 não era o problema em si. O problema em si foi depois, né? Quando eu joguei dama E8, depois joguei aquele bispo F5, voltei para D7, depois joguei aquele cavalo G4, uma série de lances aqui artificiais, né? E é, dessa vez eu decidi mudar, né? E mais do que isso, tem um ponto interessante também, porque o Pedro Henrique, ele tinha visto a minha partida, tá? Ele tinha visto a minha derrota pro Zeuli, e provavelmente ele, como naquela partida eu fui completamente amassado, essa é a expressão correta, faz muito sentido que ele tenha vindo aqui e colocado o mesmo sistema, porque ele se preparou, né? Ele colocou a preparação dele aqui para tentar me pegar. Mas aqui eu joguei D5. Né? E mais do que isso, tá, gente? A postura do meu adversário foi uma postura do início, do primeiro ao último lance, de jogar tudo ao toque, tá? Ele jogou muito rápido os lances dele, mostrando que ele estava preparado. Mas quando chegou aqui no D5, ele já meio que achou esquisito, porque é, eu não tinha nenhuma partida com D5 minha na base, então seria muito estranho, né? Eu tá saindo tanto assim, mas essa é a maneira como eu escolhi dessa vez encarar esse sistema, né? Eu joguei D5 pegando o centro. É, Ele jogou o bispo G2, cavalo BD7, C4. Você vê que os lances dele
são exatamente aqui os mesmos lances aqui que a gente tinha enfrentado aqui contra o Felipe, mas agora é óbvio, o meu peão tá em D5. Eu joguei E6, tá? Aqui dá para jogar com E6 também, tá, gente? Não é o melhor lance da posição, né? Mas dá para jogar com E6, dá até para tomar aqui também, tá, gente? Mas eu gostava de jogar um pouco mais sólido aqui e joguei o meu E6. Cavalo BD2, B6, torre 1, torre 8, né? E olha aí, né? Lance 10, né? Torre 8, direto para a coluna central, preparando as rupturas, sem bispo passeando, sem dama indo para lá e para cá, sem cavalo no canto. Cada lance aqui com um propósito, né? E é isso que eu quero que vocês entendam aí também, né? Lidar com a derrota não é só também se sentir melhor, tá? Não é só a parte psicológica, né? É transformar as derrotas que a gente tem no xadrez em informação, né? A dor passa, a informação fica, né? Então, você tem que pegar aqui as partidas que você perde e eu vou te falar, a gente adora analisar a partida que a gente ganha, tá? E eu diria que normalmente, partida que a gente perde, a gente não quer nem olhar para ela, né? Não quer nem fazer revisão da partida, porque é horrível, né? Mas são nas derrotas que você tira ali os melhores proveitos, né? E você aprende mais coisas. Dama C2. E aqui, gente, Dama C2, aqui eu decidi que eu tinha que jogar com energia, né? Então eu escolhi o lance C5, que é um lance que luta diretamente contra o centro aqui. Poderia ter jogado o bispo B7 também, tá, gente? É um lance que está super de acordo, mas aqui eu senti que o C5 era o lance com o espírito da posição e ele veio aqui agora com uma série de lances especulativos, tá? Porque ele joga esse cavalo E5 e claro, gente, existe aqui é, um perigo real que é esse bispo cortando aqui a- a- o tabuleiro, né? E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Aqui eu pensei bastante, ele estava jogando muito rápido, e eu pensei aqui, pelo menos aqui, uns 10 minutos nessa posição, viu, gente? Porque eu queria entender o que acontecia diante de cada captura. Se eu tomasse aqui, obviamente eu tô entregando a torre. Então, esse é um lance que eu não podia fazer. Mas eu queria entender se eu tomasse aqui, se eu tomar de cavalo, se tinha algum outro lance para fazer. Por exemplo, o B7 é um lance que eu estava pensando em fazer aqui. Até dama C7 eu pensei em fazer aqui. Mas nessa partida aqui eu realmente estava com bastante vontade de ganhar ela e com muita calma aqui eu calculei certinho e joguei o melhor lance da posição, que é cavalo por E5, tá, gente? D por E5 e agora cavalo G4. Agora esse cavalo G4 ele é completamente diferente do cavalo G4 da posição anterior, né? Porque cavalo G4 eu tenho aqui dois ataques, né? Sobre o peão. Então é uma ameaça real ganhar um peão. Ele tomou aqui, eu tomei. Ele joga agora cavalo C3, que é um lance, mais uma vez, um lance bastante especulativo, né? Porque, obviamente, gente, eu não posso tomar o cavalo de novo, tá? Se eu tomar o cavalo, tá caindo minha torre. Então eu não posso tomar o cavalo. Ele tá jogando de acordo com isso e dizendo mais, né? Olha, eu jogo o cavalo C3. Se você tomar, eu eu vou ganhar sua torre. E de quebra eu ainda coloco mais uma defesa no peão. Só que agora, né? Eu tinha criado aqui um ataque muito forte no peão. E agora, cavalo por E5, efetivamente, a gente está com material a mais. Eu ganhei um peão. Ele tomou, né? Eu tomei. Trocamos peças aqui. E aqui eu senti que olha, a coisa deu certo. A gente chega no lance 17 aqui.
E claro, não tô ganho, não é que eu tô, nossa, muito melhor, vantagem decisiva, não é nada disso, mas eu senti que a coisa tinha dado muito mais certo. Ele jogou torre D1, bispo B7, agora eu desenvolvo mais uma peça. E ele joga E4 e ele, meu adversário continuou fazendo lances violentos, tentando provocar erros, né, da minha parte. E aqui mais uma vez nós jogamos o melhor lance da posição. Eu joguei D4 que fecha, né, a posição e cria aqui uma estrutura muito sólida. É, e, e eu tenho dois passados, né? Tenho dois passados. Meu adversário jogou F4, volta a torre para E7, veio A4, ele está tentando expandir em todos os lados do tabuleiro. Eu joguei dama E8, agora sim com um propósito maior, estou pressionando o peão. Ele traz a dama para defender. Torre D8, eu estou com todas as minhas peças centralizadas. O meu bispo aqui luta contra o bispo dele na grande diagonal. Veio dama D3 e aqui eu consegui ter também paciência, tá, gente? Eu jogo dama D7, esses lances são todos os melhores lances da posição realmente. São lances aqui onde eu tô pacientemente tentando alocar minhas peças de uma maneira onde eu consiga pressionar o peão de E, H3, torre 8, G4, meu adversário ele quer me atacar de todas as formas. Dama C8 e agora É, mais uma vez o meu adversário faz um lance especulando, porque óbvio aqui, gente, se eu tomar aqui, ele toma em D4 e tudo bem, eu ainda tô melhor, tá? Mas agora ele ganhou uma coluna, né? E eu não queria dar nada para ele aqui, tá? Eu não queria definitivamente entregar nenhum tipo de vantagem para o meu adversário. E aqui eu encontrei um plano muito legal, eu joguei aqui dama 8. E o que que eu fiz, né, com essas manobras todas de peça aqui? Todas as minhas peças agora, todas elas apontam para o peão de E4. Meu adversário tomou em C5 e agora bispo por E4. Eu vou ganhar mais um peão. Troca tudo, né? Ele toma aqui, tá? Igualou os peões, só que agora eu tomo em F4, mantendo o peão a mais. E agora ele faz mais um lance especulativo. E aqui, gente, serve para os dois lados, né? É, o meu adversário, ele fez muitos lances especulativos na partida, né? E, claro, ele era um adversário muito perigoso, tá? Eu poderia a qualquer momento ter cometido um erro aqui, ele ter me pegado. E esse é mais um, só que esse é muito descarado, né, gente? Porque ele joga dama a 6 e qual que é a ideia, né? Claro, né? Se eu tomar o peão aqui, ele vai ganhar minha dama, mas é claro que eu não vou fazer isso, né? Por mais capivara que a gente seja, se eu tomar aqui em A6, aí dá cadeia esse lance, né? Na Rússia, esse lance da cadeia. É, e aqui eu tive que calcular bem, tá, gente? Porque eu tava com medo aqui de alguma coisa sair do caminho, mas eu tava ao mesmo tempo querendo muito ganhar a partida. E aqui eu calculei e eu vi que, olha, ele não tem tempo para coroar esse peão, ele não tem tempo para tomar. E eu joguei o melhor lance da posição, um lance que eu fiquei muito feliz em fazer, porque eu joguei aqui dama F3, exclama. Esse lance é muito forte, tá, gente? Esse lance é muito forte. É... Porque o que acontece, né? Eu tô tocando na torre dele e tá, o rei dele tá completamente exposto, né? Então ele não tem tempo de tomar aqui o peão, porque se ele tomar, tá caindo aqui com cheque. Inclusive, se ele tomar aqui, gente, já tem mate forçado aqui, tá? Tem mate forçado tomando em D1, tem mate forçado. Só para dar um exemplo, tá, para vocês, eu não preciso nem tomar essa torre, tá? Para começo de conversa, dama G3 aqui já é terrível. Ele é forçado a jogar rei H1, agora eu tomo um peão. Rei G1, todos esses lances são únicos, né? Agora,
torre por G4. E aqui eu vou fazer quase que uma escadinha, né? Não uma escadinha completa, mas eu jogo dama E3, aqui ele já não tem mais casa, né? Ele só pode jogar aqui e torre G1 seria checkmate, né? Então, por conta disso, depois de dama F3, o meu adversário se viu aqui numa situação muito complicada. Aqui ele parou para pensar, mas agora é tarde demais, tá, gente? Ele jogou aqui, poderia ter tentado, tá? Dama D3 é o que eu esperava, tá? Na partida eu tava esperando aqui o Dama D3. Eu achava que Dama D3 ele poderia ter um pouco mais de resistência, mas eu ia jogar Dama F2 cheque mesmo. E depois ia tomar aqui o peão, esse era meu plano. Mas ele jogou Dama F1. E Dama F1 agora perde quase que forçado, tá, gente? Aqui eu pensei mais um pouco, tá? Porque eu queria encontrar um jeito de não deixar ele escapar, né? Eu joguei Dama E3, que já ganha a dama praticamente, aqui sem chance, né? Ele não tem como cobrir, né? Porque é cheque e ele não pode colocar a dama na frente, porque senão vai perder a dama inteira limpa. Ele tirou o rei, agora eu tomei. Ele tomou de rei. Eu dei esse cheque aqui, ganhando mais um peão. Mais um cheque. E agora, calmamente, joguei A, toma B6 e ele abandonou, né? Então, eu fiquei bastante contente aqui, gente, para vocês terem uma ideia. Eu ganhei 30 pontos de rating nessa partida aqui. E recuperei todo o meu torneio aqui nesse jogo, né? Agora, o que a gente pode tirar aqui, né? Primeiro, a diferença de espírito, tá? Dessa partida, briga imediata pelo centro, uma sequência de trocas e eu saio com as peças ativas. É, o peão, né? Os peões, esse peão em D4 aqui terminou muito forte, né? A partida. Agora, para a gente amarrar tudo e finalizar o vídeo de hoje, eu queria relembrar vocês aqui de coisas importantes que a gente tem que fazer, né, para lidar com as derrotas no xadrez, que é um tema muito difícil, tá? Eu estou trazendo aqui só uma pontinha do iceberg aqui para vocês, mas eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a ter um espírito mais combativo nos torneios que vocês disputam. Então, número um, nunca abandone um torneio, né? Nunca. Porta de saída aberta na sua cabeça te divide. Jogador dividido não joga xadrez, né? Fica até o fim, aconteça o que acontecer. Desperte esse espírito combativo dentro de você, né? 2, a tristeza pode vir, gente. Na verdade, ela vem mesmo, né? A gente fica super chateado de perder, né? Mas tem que ter um prazo, tá? Sinta, durma mal se precisar, mas no dia seguinte, desliga o filme. Sentimento é visita, recebe, mas não deixa ele morar, né? Depois de uma derrota dura, né? A rodada seguinte tem que ser de contenção de danos, não é vingança, não queira jogar violentamente porque você perdeu a rodada anterior. Proteja o torneio primeiro, brilha depois. Não se esquece que essas questões são importantes, mas é importante também revisar a partida, encontrar os padrões de erro, perceber o que deu errado para você poder melhorar, né? Seja a sua abertura ou seja o seu meio jogo, ou até o seu final, né? Se for o caso. Número 4, mantenha a rotina. Custe o que custar, né? A confiança você não controla, a rotina sim. Então faz sua parte, né? Mantenha a sua preparação, mantenha a confiança nos seus estudos, né? No que você preparou para os torneios. E por último, que eu acho que costura tudo, a derrota bem digerida tem que virar informação, né? Então analisa a partida com frieza, encontra o padrão, corrige na próxima chance. Agora eu quero saber de você. Qual foi a derrota que mais te ensinou no xadrez? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo os vídeos. Compartilha com os amigos para que todo mundo possa saber qual será o próximo lance.